Olá, boa noite, povo amado, boa noite, como vão todos? Espero que o som esteja saindo bem nesta noite fria de quinta-feira. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papirando. Boa noite, Paulo. Chegando. Como é que tá o som aí, Paulo? Dá um ok para nós, a favor. Nessa noite de quinta-feira gelada. Boa noite, Erson. Seja muito bem-vindo, meus amados. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela disposição de estarmos aqui assistindo, compartilhando da palavra de Deus, um pouco da palavra de Deus. Boa noite, Zelane, minha cunhada, muito obrigado pela tua participação. E aí, como é que está sendo a leitura? Como é que está evoluindo a leitura do livro de Atos? Está melhor? Mais tranquila? Está mais elucidativa, digamos assim, ou está meio intrincada ainda? E eu espero que esteja melhor. A ideia aqui é justamente facilitar essa leitura, trazendo informações de fora da Bíblia, trazendo algumas informações mais detalhadas sobre alguns episódios, algumas citações, tentando colocar melhor isso dentro da história, dentro do contexto, né? A ideia é levar as pessoas a lerem a palavra de Deus, a incentivarem, a facilitar essa leitura, né? A nossa ideia aqui é sempre essa, conduzir pela leitura por caminhos que de repente a gente passa batido, a gente não presta muita atenção ou não entende bem o contexto. E a ideia aqui é justamente isso, facilitar um pouquinho esse contexto para vocês, tá bom? Nós ficamos no último encontro, por sinal, para aqueles que ainda não sabem, todos os encontros ficam gravados na página da igreja, os que não tinham eu já subi, então tá tudo lá, só procurar para o Papirando, vão encontrar todos eles. Nós terminamos no início, na verdade, no final da segunda viagem, início da terceira viagem missionária de Paulo, que não conseguiu completar, a ideia era completar tudo lá, e hoje ser só a parte da prisão de Paulo, né, indo a Roma, como é que tudo ocorreu. Então nós vamos terminar essa terceira viagem, tem coisas importantes ali para a gente saber, foi uma viagem bem importante. Depois nós vamos então para a parte final, para Atos de 21 a 28. Pretendo terminar hoje, né, que a gente tem que espichar um pouquinho mais, mas a ideia é acabar hoje para a gente seguir com o cronograma de quinta-feira que vem, ter uma live ao vivo com o pastor, para de repente tirar alguma dúvida, fazer um balanço de como é que foi. Se você tem alguma pergunta, já vá preparando, algum assunto que a gente passou batido, vai ser o momento de questionar. Quinta-feira que vem vai estar eu e o pastor, se nós conseguirmos acabar hoje. E aí partiremos então para quinta-feira que vem, eu aviso quais são os livros que nós vamos começar a ler, tá bom? Então vamos começar aí sem demora. Zeca, bem-vindo, meu amado, dá um beijo no nosso príncipe. Então, terceira viagem missionária de Paulo, terminada a segunda, ele passa por Éfeso muito rapidamente e vai em direção a Antioquia, onde ele sempre retorna, né? A igreja de Antioquia é a igreja gentílica, então todas as missões partem dali. Eles vão ficar ali um tempo,
Lucas não diz quanto tempo, ele só diz que permanece um tempo ali, é indefinido, né? Mas, novamente, ele parte na ideia de confirmar tudo aquilo que ele tinha ensinado nas igrejas e ver como é que o pessoal está indo e ajustar a algum ensino maior. Então, o discipulado de Paulo ele é constante, seja com a sua presença ou através das cartas. As cartas serviam para isso, onde ele não podia estar, ele estava a partir das suas cartas, e por isso muitas delas eram circulares. Nas cartas de Pedro, a gente vai ver ele falando que elas já circulavam todas juntas, né? Já havia esse hábito de juntar as cartas e fazê-las circular pelas igrejas, né? Então, o caminho cristão ele é longo, ele tem curvas, ele tem inimigos à espreita, ele tem empecilhos, e o zelo e o cuidado é muito importante para a saúde da comunidade, né? A nossa igreja tem esse cuidado. Isso é uma coisa que me atraiu muito para a Preniel, foi isso. Para quem está disposto a ser cuidado, para quem está interessado em ser cuidado, para quem quer realmente participar de um grupo, ali nós temos a ideia do pequeno grupo, é fantástica, porque não é uma ideia de crescimento, mas sim de cuidado. Então é bem interessante. E Paulo tinha esse cuidado com as igrejas dele. Paulo encontra pessoas que estão na estrada, mas não no rumo certo. Isso a gente pode perceber principalmente na igreja de Filipos. Nem toda estrada é caminho, só é caminho se estivermos na direção correta, no sentido do nosso propósito. Por vezes a gente pode estar num carro muito rápido, com bastante gasolina, sabe, com um bom piloto, numa boa estrada, e em vez da gente estar se aproximando, a gente está se afastando do nosso propósito. Era melhor a gente estar com uma mula manca, mas na direção certa. A direção e o sentido é muito importante, não basta estar na estrada, tem que estar no sentido correto, tá? A velocidade é necessária, o conforto é importante, mas somente o destino é essencial. Somente o destino é essencial. E por isso que Paulo sempre retornava para ver se todas as igrejas que ele plantou, se as pessoas que ele estava cuidando estavam no caminho correto. Não bastava estar só no caminho. Novamente Paulo está em Éfeso e entra em embate na sinagoga. Isso sempre acontecia. Fica ali algum tempo e depois segue na direção dos gentios. Era tanta comunhão com o Espírito Santo que Paulo tinha nessa viagem em Éfeso, ele ficou lá 3 anos, que os objetos que ele usava estavam beatificados, digamos assim. As pessoas usavam os lenços dele para serem curadas, de tanta comunhão. E não é para menos, Paulo discursa todos os dias em frente a uma escola, por 2 anos. Pensa nisso. Todo dia o cara ia para a porta de uma escola e ficava falando sobre o Evangelho. Todo dia, por 2 anos consecutivos, sem se cansar, sem parar, sem se queixar, sem desistir. Paulo era um cara especial, ensinando e exaltando a Cristo, e o Pai confirmava suas obras com esses milagres, não só através da imposição de mãos, não só através da palavra dele, mas inclusive usando lenços e objetos que ele tinha. Que as pessoas reconheciam isso nele. Isso, tamanha dedicação que ele tinha, né? Éfeso foi um lugar bem importante no ministério de Paulo, assim, foi bem marcante. Ele transformou aquela cidade. Ele mudou a cidade, que era uma cidade extremamente idólatra, né? Nós vamos ler no livro de Atos que o evangelho crescia, o evangelho tomava conta da cidade. Foi muito impactante a ação de Paulo lá. Alguns tentaram imitá-lo, acreditando que a autoridade vem com um conhecimento de ritos, e pagaram um preço por isso. A autoridade plena, a palavra que se usa é exousia,
nos é transmitida ou alcançada para realizarmos um propósito. Se não for assim, não será reconhecida plenamente. É o que a gente lê. É como em química, sabe? Tu pode ter todos os elementos, mas se tu não tiver a mesma CNTP, condição normal de temperatura e pressão, não vai ter o mesmo resultado. Vai acabar, de repente, como acabou para aqueles caras que tentaram imitar Paulo expulsando um demônio. Vai explodir na cara deles. Porque eles tinham as mesmas coisas, eles sabiam as palavras, eles sabiam o nome de quem, mas eles não tinham autoridade. E aí, às vezes, isso também nos leva a pensar o seguinte: às vezes a gente faz as coisas achando que ninguém está vendo, ou que ninguém vai ver, ou que ninguém sabe, ou ninguém viu, que legal, ninguém viu, tá safo. O mundo espiritual conhece, o mundo espiritual nos conhece. O que foi que aquele demônio, né, estava possuindo aquela pessoa, falou para eles? Olha, Paulo eu conheço. Paulo não estava ali. Paulo não foi exorcizar aquele cara até então. Se ele tivesse ido, ele tinha conseguido exorcizar. Mas aquele demônio conhecia Paulo. Aquele demônio conhecia Cristo. Cristo já havia morrido. Mas aquele demônio conhecia Paulo. Disse, olha, Paulo eu conheço, vocês eu não sei quem são. Não de não conhecer aquelas pessoas, mas de não reconhecer a autoridade. E reconhecia a autoridade de Paulo porque ele conhecia quem era Paulo. Então, às vezes, a gente fica achando que se safou, mas não se safou. O mundo espiritual sempre vê as nossas atitudes, as nossas ações, e a gente está sempre plantando lá. Por isso que a gente acaba colhendo e às vezes não sabe por quê, né? Outra coisa a se notar aqui em Éfeso é o discurso de Demétrio. Como não é de surpreender, somente um religioso poderia notar o tamanho da encrenca para a religião, que é a proposta de Cristo. Aliás, o reino de Deus desmonta todas as propostas das esferas estabelecidas até aqui. E glória a Deus por isso, viva a queda da Babilônia, né? Todas as esferas de poder que existem até o momento são desmontadas pelo reino de Deus, pela proposta do reino de Deus. O Sermão do Monte, que talvez seja a maior exposição do que é o pensamento e atitude, de como devem ser as pessoas do reino de Deus, é um exemplo disso, é um sermão totalmente de contra-revolução. Todo mundo diz que feliz é quem ri, e ali tu vai ver que feliz é quem chora. Então o reino de Deus traz essa característica. E um religioso, como Demétrio era, né, ele vivia de fazer escultura da deusa Diana, ele convoca os outros religiosos e percebe que aquilo ali que Paulo está pregando vai acabar com a religião. E muito do poderio ou da influência de Éfeso era por causa da religião. Em Éfeso existia o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. As pessoas iam lá para ver o templo, vinha caravanas de todos os lugares do mundo, as pessoas pagavam a entrada para entrar na cidade para poder contemplar o templo. Então, o discurso de Paulo pregando, isso acaba com a religião. Às vezes a gente não se dá de conta que toda religião ela tem como seus principais pilares o clero, o dia santo e o lugar santo. Aí vamos ver o que Jesus falou sobre essas coisas. E vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. João 4. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Marcos 13. Então, clero, lugar de culto e dia santo. E aí Jesus vai e diz que todo mundo tem acesso, todo mundo é filho, que todo mundo pode chegar direto ao Pai. Ele vai e diz que quem adora, adora em verdade, então tu não precisa de intermediador. Ele vai e diz que o sábado é feito para as pessoas e não o contrário.
Então ele acaba com o dia santo. E ele diz que o templo, que era a representação até aquele momento da presença de Deus na terra, vai ser derrubado. E ele vai erguer outro em 3 dias, que era o próprio corpo dele, ele estava falando disso, né? Veio a passar essa ideia de templo vivo. Então Demétrio percebeu isso. Um religioso conseguiu perceber isso. Algo que às vezes nós mesmos não percebemos, nós ainda nos cercamos da religião, quando o evangelho quer nos livrar disso, né? E aí deu a confusão que deu com Paulo, né? Porque Demétrio põe a pilha dizendo que o que Paulo pregava iria destruir o comércio das estátuas deles, né? E mais do que isso, ele iria acabar com a fama da Diana. Ele estava simplesmente, por quê? Porque uma das pregações, uma das coisas que Paulo sempre dizia, ele citava salmos dizendo que aquilo era objeto feito por mão humana. Era madeira que um dia tu pegava a parte e usava como lenha, e outra parte fazia um deus que não existia. Então, eles perceberam isso. Depois de uma baita confusão, com muita gente que estava a reclamar e nem sabia por quê, né? Porque os oficiais perguntaram, tá, e aí, qual é a acusação? Não, pois é, veja bem, os caras nem sabiam o que estavam fazendo lá, mas sabe como é que é a multidão? A multidão adora, é um tumulto, né? Os ânimos foram acalmados e todos voltaram para casa. Paulo retornou à estrada, retornando às igrejas plantadas por ele. A perseguição não diminuía e Paulo percebia a premência da mensagem, de forma que ele prolongava os seus sermões. Cada vez mais ele ia se apercebendo, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, o Espírito Santo dele ia avisando ele que o tempo dele estava acabando, que ele precisava acelerar, que ele sentia essa necessidade de acelerar, de pregar e pregar cada vez mais. Então, em uma dessas vezes que ele estava pregando por muito tempo, houve o acidente com o menino, que caiu da janela, né? Onde novamente nós vemos o Pai confirmando o ministério de Deus através de um milagre. Então Paulo vai lá e ressuscita aquele menino. Né? Não era um dia de tristeza, era um dia de alegria. Ele estava ali de passagem, então ele estava aproveitando aquilo ali para já pregar aquela igreja. Paulo era um grande missionário, talvez, né, o maior plantador de igrejas. Então ele aproveitava as oportunidades e não ia deixar aquele menino ficar morto, né? Não era um momento para isso. Inclusive aquele ato ia confirmar tudo aquilo que ele está falando. E aqui eu trago a lembrança de vocês, lá no início do livro de Atos, quando fala, né, do ministério de Pedro. Os ministérios de Pedro e Paulo, eles se assemelham muito. Vamos ver aqui, ó. A cura de um aleijado de nascença, tanto um quanto o outro fizeram, lembra? Quando estavam chegando na cidade, vem um aleijado, percebem que aquele aleijado tem fé e o curam. Pessoal, eu estou aqui falando na ideia de que todo mundo leu o livro, né? Todo mundo leu os capítulos, né? Se não leu, leia e depois volte para o livro, assim, porque senão eu vou ficar falando aqui achando que vocês estão sabendo e vocês estão perdidos. Então, a cura de um aleijado de nascença, a cura de pessoas por meio indireto, né? Pedro é citado a sombra, as pessoas deixavam os doentes à sombra, por onde passava a sombra de Pedro e era curado, e aqui nós vemos que usavam o lenço de Paulo para ser curado. A autoridade causa ciúmes dos religiosos, né? Ambos foram atacados pelos judeus mais zelosos, pelos religiosos da sua época. O confronto com o mago, nos dois inícios das jornadas de ambos também há um confronto com o mago, com o mágico, né? Com o embusteiro. Ressuscitação, né? Pedro ressuscita Dorcas, e aqui a gente vê Paulo ressuscitando esse menino, e são presos e libertos pela ação de Deus. A gente vê com Pedro em Jerusalém, antes dele fugir, e vê com Paulo em Filipos, com a história toda do terremoto. Mas a essa altura, o Espírito já tinha alertado Paulo sobre o que esperava. Há divergências aqui sobre alguns teólogos, né, sobre qual deveria ser a ação de Paulo. Algumas pessoas acreditam, né, e isso tudo é a gente aqui analisando a história que ocorreu há muito tempo,
que Paulo, já que Paulo estava sendo alertado pelo Espírito Santo de que haveria problema no retorno para Jerusalém, que ele poderia não ter ido para Jerusalém, ter seguido em frente, ter seguido plantando igrejas, ter seguido sua jornada em direção a Roma, que era onde ele queria ir, depois Espanha, né? Ele tinha esses planos de expansão, sempre motivado a isso, mas ele decidiu voltar para Jerusalém, decidiu encarar o que estava para acontecer lá. Então alguns teólogos vão achar que ele errou, que já que o Espírito Santo avisou, né, ele poderia não ter ido. Alguns vão dizer que não, que como o Espírito Santo disse que não era para ir, ele teria que ir. E até quando Ágapo vai fazer a profecia, diz o que vai acontecer, mas não diz que não era para ir. Né? Claro que isso, Paulo já estava às portas de Jerusalém, então tem essa discussão assim, mais teórica sobre se ele deveria ou não ir à frente diante a revelação do Espírito Santo. De qualquer forma, ele acabou indo, né? E Deus acabou levando ele para Roma, que é onde ele tinha que ir. Por vezes, situações carrancudas propiciam melhores condições, digamos assim, para a gente cumprir nosso propósito. Foi preso que Paulo escreveu, ou melhor, foi indo em direção a essa prisão que Paulo escreveu Romanos, né? O maior tratado teológico que a gente tem na Bíblia. E aí tu pensa assim, lendo Romanos, Agostinho se inspirou para confrontar a Igreja Católica. Lendo Romanos, a gente vê grandes homens se convertendo a Cristo durante a Idade Média. Então, quer dizer, se ele não tivesse angustiado com essa prisão, talvez ele não tivesse escrito Romanos. Talvez a gente não tivesse as cartas da prisão, por exemplo. Né? Então, Deus usa essas situações meio carrancudas assim para cumprir o seu propósito, mas há essa discussão se ele deveria ou não ter ido. O importante é que ele, né, como eu falei, escreveu as cartas, arrecadou, levou fundos para Jerusalém, uma oferta aos pobres, né, e fez um forte, emocionante discurso ao ponto de levar todo mundo à lágrima e à oração pública. Né? Imagina numa despedida, na rodoviária ali, a gente se ajoelhar e orar por alguém que está indo, ou onde estiver. Às vezes a gente fica meio cestroso, assim, né? A não ser na marcha para Jesus, a gente não vê ninguém cantando e louvando na rua e ajoelhado para orar. Aqui a gente está vendo Paulo era tão amado, tão querido por aquelas pessoas, quando ele disse assim, vocês não vão me ver mais, eles se emocionaram, choraram, e juntos, à beira do porto ali, oraram por ele. Então, isso fica para nós, assim, a fama de Paulo, ela realmente é justificada, o cara era muito bom. O Felipe está dizendo aqui que em Gálatas também teve homens que fizeram história lendo esta carta. É verdade, todas as cartas de Paulo, né? Então é bem interessante essa providência. Vemos nesse trecho de Atos o quanto foi alto o preço pago por ele para nos permitir conhecer a Deus. Não resta dúvida o quanto ele era qualificado e o quanto ele foi capacitado e usado pelo Espírito Santo a favor do próximo. Sem queixa, sem dúvida, sem desânimo. Realmente um exemplo de entrega de alguém que percebeu e respondeu ao seu propósito. Porque, Paulo foi um cara assim acima da média, de total entrega. E um exemplo a ser seguido. Ele teve muitas dificuldades, teve muitos problemas, mas nunca desistiu. Até porque talvez ele soubesse com certeza que ele estava pagando muito daquilo que ele mesmo plantou. Né? A gente vai lembrar, ele nem sempre foi santo. Ele fez coisas horríveis e pagou por essas coisas. Na conversão dele, Deus fala, inclusive manda esse recado para ele, é para que tu saiba o quanto se deve sofrer pelo meu nome.
E ele realmente sofreu açoite, naufrágio, prisão, apedrejamento, foi corrido de algumas cidades, apanhou. Então, em Gálatas, a gente vai ver uma lista ali do que aconteceu com ele. Então, o cara... E tudo isso ele fazia e com a consciência de que estava fazendo para Deus, com a ideia de que estava fazendo para Deus. Tanto que toda vez que ele se reunia com os outros irmãos para prestar, para dizer o que estava acontecendo, dizia, ó, Deus fez tal obra aos gentios, através de mim, mas sempre foi obra de Deus, ele não tinha a menor dúvida disso, ele estava empenhado na obra de Deus. O cara foi sensacional, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais só sobre ele mais para frente, né? Então, o que aconteceu em seguida foi um julgamento justo, será? Um julgamento curto, né? Novamente o Espírito Santo facilitou as viagens, facilitou a vida dele como ele fez nas viagens. O que vocês acham? Vocês leram aí de 21 a 28, conseguiram pegar isso? Vamos ver. Então, Atos de 21 a 28, agora sim entramos no Papirando de hoje. Então, muito bem-vindo a todos os que chegaram até agora e que ainda não tinham chego. Esse é o nosso encontro onde a gente vai falar um pouquinho da palavra de Deus, sobre como ela deve influenciar na nossa vida. A ideia é essa. Então, Atos de 21 a 28, a prisão de Paulo, tá? A gente pode dividir esses últimos eventos descritos da seguinte forma. Tumulto em Jerusalém e a prisão de Paulo, Atos de 21 a 22. O julgamento perante Félix, 24. O julgamento perante Festo, 25 e 26. E a viagem e prisão a Roma, de 27 a 28. Atos de 27 a 28. Vamos lá, começar pelo princípio. Antes do primeiro ato, vemos o caminho que Paulo faz até a cidade de Cesareia, a capital política da região. Cesareia ficava no litoral, né? E a sede do governo de Roma e do governo de judaico ficava em Cesareia. Eles subiam a Jerusalém só nas festas, né? Porque nas festas vinha gente de todas as regiões, então era importante a presença do poder lá. Mas caso contrário, eles ficavam em Cesareia Marítima, que era uma cidade mais helenizada, era uma cidade mais pujante, mais cosmopolita, então ficava ali a sede oficial do governo, né? Nessa cidade a gente vê novamente alguns personagens que a gente já topou. Filipe, o diácono, lembra lá do início, de Atos 7, o diácono que foi a Samaria, e Ágabo, o profeta que havia previsto a fome, também lá no início do livro de Atos, tem um profeta que prevê uma grande fome, quando Paulo retorna, digamos assim, ao circuito ali dos irmãos, é esse mesmo profeta que está lá em Cesareia. Do primeiro, Paulo obteve uma hospedagem, do segundo, uma profecia. Na chegada a Jerusalém, né, passada ali da Cesareia Marítima, ele foi indo a Jerusalém e foi conversando e foi trazendo tudo o que Deus vinha fazendo aos gentios através dele. Ele chega a Jerusalém e Paulo é bem recebido pela igreja de Jerusalém. Sempre que Paulo vai lá, apesar de toda a treta que sempre teve, toda a briga, toda a confusão, mas ele é bem recebido pela igreja. A igreja sempre recebe ele bem. Tendo se reunido com Tiago e os outros anciãos da igreja. Paulo fala sobre as obras de Deus entre os gentios e é informado que a igreja de Jerusalém é crescente e pujante, né? Cresce aos milhares, nem sabe quantas pessoas tem. Porém, ele é alertado que a mesma está sendo contaminada pelas ideias dos perseguidores de Paulo, os judaizantes, lembra? Toda vez que Paulo começava a pregar, ele pregava numa sinagoga para atrair os judeus, obviamente, mas também os prosélitos e os simpatizantes, né? Para depois ir para os gentios. Mas isso causava extrema confusão quando ele pregava dizendo que a lei tinha se cumprido em Cristo, e os judaizantes não admitiam isso. Depois teve toda aquela confusão sobre precisar ou não cumprir a lei mosaica, né? O presbitério da igreja decidiu que não precisava, respeitando algumas regras, mas
isso criou uma séria cisão entre eles. Então ficou esse clima ruim entre Paulo, que foi, digamos assim, o ganhador da discussão, e os judaizantes, que foram os perdedores, porque eles perceberam que essa linha teológica de pensamento estava fadada ao fim, né? Já que eles teriam que comungar e chamar todos os gentios de irmãos. Então, a gente vê que até mesmo na fala dos líderes, essa contaminação já existia, porque eles alertam Paulo sobre o que está acontecendo, mas ao invés de erguer uma parede de proteção, ao invés de dizer que eles estão errados, ao invés de eles se posicionarem ao lado de Paulo, não, o que eles pedem? Não, tu vai lá e faz os rituais, cumpre os rituais para parecer que tu é igual aos caras, né? Não há realmente um sentimento, eles entenderam que o Espírito Santo tinha ido aos gentios, eles não tinham o que fazer contra isso, né? Já que Cornélio tinha recebido o Espírito Santo da mesma forma que eles não podiam negar o batismo com água, a aceitação dos gentios, mas esse ranço ficou na igreja de Jerusalém. Eles recebem Paulo bem, eles gostam muito de Paulo, até porque Paulo está trazendo uma oferta ali para a igreja, mas eles não protegem Paulo. Eles não criam um círculo de proteção com ele, né? Então isso mostra que a contaminação pelos judaizantes também atingia o topo da igreja. Eles aconselham a seguir o ritual para aparentar igualdade com seus detratores, além de reforçar desnecessariamente aquilo que já havia sido falado no concílio anterior, né? Reforça a ideia, traz essa ideia de um vínculo, né? De que a gente tem uma história com o povo judeu, com a lei, mas para o Paulo naquela situação ali isso não resolvia nada. Então tudo ocorria bem, ele fez isso, ele foi para a purificação, estava lá cumprindo os rituais, até que alguns adversários oriundos da Ásia, os caras que estavam sempre perseguindo na Ásia, conforme ele ia avançando, os caras iam atrás dele. Acho que provavelmente era um momento próximo de alguma festa ou alguma coisa assim, tinha essa turma estava chegando em Jerusalém. Então esses caras vieram de lá. Usaram a sua conhecida técnica, incitaram a turba apoiada em fake news. Uma palavra tão moderna, né, a fake news, e multidão. Então a gente precisa sempre ter cuidado com multidão e sempre precisa ter cuidado com mentira, né? Porque mentira tem muitas vezes a aparência de verdade, uma verdade quebrada no seu propósito. Então a gente tem que ter cuidado com isso, não pode estar embarcando em qualquer coisa sem verificar. Em meio à confusão que se formou, surge a autoridade, um regimento romano, sem saber o que está acontecendo, né? Mas certo de que tinha que intervir, porque era um conflito em Jerusalém e aquela região sempre foi muito conflituosa, sempre foi muito agitada, dadas a rebelião. Então qualquer ameaça eles logo intervinham, né? Ele precisava acabar com a confusão. Paulo para de apanhar, mas é preso na mesma hora, né? Eles conseguem separar Paulo da multidão, mas já levam ele preso, porque os romanos não sabiam nada, não se inteiravam com nada. Na verdade, eles sempre souberam, dentro do conceito deles, óbvio, né, de que eles eram uma raça superior e que aquele povo ali era um povo dominado. Então aquele povo dominado e nada era a mesma coisa. O que importava era o que Roma pensava, o pensamento e as ações em Roma. Ali era só confusão e barulho. O que interessava daquele povo eram os impostos. Então o cara chegou lá e ele não sabia o que estava acontecendo, ele só sabia que aquilo não podia acontecer e que tinha um apanhando que deveria ter feito alguma coisa. Então eles pegaram o cara, não deixa matar, mas também prende. Não, o Paulo foi bom, mas também não foi tão bom assim. E como acontece muitas vezes na vida de Paulo, isso é uma coisa que é presente na vida dele, né? A proteção que Deus dá a ele dessa forma. Ele é protegido pelos descrentes em suas leis,
em detrimento do reconhecimento de seus pares. Paulo nunca foi reconhecido pelos judeus, ele sempre foi perseguido pelos judeus, na verdade não só Paulo, Pedro também, a gente viu, né? Até Nero, quem perseguia a igreja era justamente o povo judeu. Os romanos, pelo contrário, como no caso aqui de Paulo e outras vezes, a gente vê, eles acabavam protegendo os cristãos. Até Nero, quando houve realmente a reviravolta aí, também causada em cima de fake news, né, usada por Nero, a respeito do incêndio em Roma. Mas até então, eles eram protegidos pelos romanos, digamos assim. Paulo então fala com o comandante e tenta argumentar com a multidão. Isso é uma coisa interessante. Que Paulo pede para falar com a multidão e a multidão faz um silêncio. Né? Imagina uma multidão que estava querendo matar o cara, não sabiam nem porquê, mas muita gente começa a juntar na volta, e aí faz silêncio para ouvir ele. E aí quando ele fala na língua deles, eles fazem um silêncio mais profundo, né? Um silêncio maior ainda. Existe silêncio e um silêncio mais profundo. Era nesse nível que eles estavam ouvindo. E aí Paulo faz de novo uma descrição do seu currículo como cidadão judaico, da perseguição que ele fazia do caminho, a conversão dele, e fala inclusive da sua teimosia com Deus, né? Ele diz, não, Deus me deixa aqui, não, Deus vai, Deus dizendo vai, vaza, e fala do seu chamado ministerial, e nesse momento então a confusão começa de novo, porque era justamente essa questão de levar aos gentios que os judeus jamais engoliram, jamais aceitaram, que a promessa se estendia aos judeus, que o evangelho se estendia aos judeus, não, aos gentios, né? Então dá toda a confusão. A autoridade local não estava entendendo nada, né? O comandante romano nem entendeu o que ele falou e nem entendeu porque aqueles caras queriam matar ele. E como era costume, eles iriam açoitar o prisioneiro para descobrir, né? Não tinha muito assunto. Rasga a roupa do cara, dá uma chibatada que ele vai contar o que ele fez. Então Paulo se apresenta como cidadão de Roma e obtém o tratamento adequado. Essa é uma outra característica, né? Uma outra vantagem que Paulo tinha, ele era cidadão romano. O que isso quer dizer? Que ele não poderia ser condenado sem se defender. Ele tinha o direito, quando acusado de alguma coisa, né? O acusador deveria provar o que ele estava falando e ele deveria, antes da condenação, ter o direito de se defender. Ele jamais poderia ser açoitado, ele jamais poderia ser crucificado, tanto que ele não vai morrer crucificado, depois ele vai morrer decapitado, né? Ele tinha uma série de direitos que deveriam ser respeitados. Isso a gente vê também lá quando ele foi preso em Filipos. No primeiro momento ele não falou, mas quando os caras iam soltar ele ali como um qualquer, ele disse, não, eu sou cidadão romano e agora eu quero que as autoridades venham aqui e me peçam desculpas e falem para todo mundo que erraram, porque eles não podem me tratar assim, né? Então isso dava uma grande vantagem para Paulo. Então quando ele se apresentava como cidadão romano, os caras de Roma, não, com isso aí a gente não pode mexer, isso aí cria-se um problema a mais. Até porque, né, no mundo de Roma, a influência, e ainda bem que era só lá, hoje em dia já não tem mais isso, né? A influência, o sabe com quem está falando, o sou filho de não sei quem, era muito, muito corriqueiro naquele mundo, e pessoas acabavam morrendo por causa disso. Ainda bem que isso acabou. Então, quando Paulo diz que é romano, ele recebe tratamento adequado. Antes de ser levado para ser julgado pelo governante de Roma, o comandante da guarda convoca a liderança da cidade, o Sinédrio, né, para saber o que Paulo era acusado. Roma tinha essa característica, quando ele dominava uma região, ele permitia, né, que em alguns casos, que houvesse um governo vassalo, digamos assim. Então, tu podia ter tuas leis, tuas regras, desde que tu respeitasse as leis e regras de Roma e pagasse teus tributos, tu poderia ter tua vida normalmente, né, em termos de conduta política, digamos assim. Então, em Jerusalém, no caso, a Suprema Corte era o Sinédrio, né? Então, quando o comandante quis saber alguma coisa, ele
convocou o Sinédrio para falar quais eram as acusações sobre Paulo. E aqui a gente vê a sagacidade de Paulo, como Filipe disse ali, um cara muito estratégico. Quando ele percebe que o julgamento não vai ser justo, né, ele toma aquele tapa, ele já sabe que, os caras querem me julgar e já sou acusado, já estou condenado. Quando ele percebe isso, o que ele faz? Ele usa com o bril daquela gente. Parte do Sinédrio era de fariseus, como ele, e a outra parte era de saduceus, que eram os membros dos sacerdotes, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar justamente na diferença entre eles. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Os saduceus criam somente no Pentateuco, né? Eles aceitavam somente o Pentateuco como palavra de Deus. Isso já criava uma cisão, porque os fariseus aceitavam o Pentateuco e os profetas, a lei e os profetas, né? E entre outras coisas que os distinguiam era isso. Os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos, e os saduceus não. Então Paulo vai e joga justamente aí, já sabendo que aquele assunto ali era um assunto meio tabu no meio, o que ele faz? Ele só solta a pedrinha, solta o veneno. Eu estou aqui sendo acusado porque eu acredito em ressurreição. Ele arremata para ele todos os fariseus e põe contra ele todos os saduceus, e aí eles começam a brigar entre eles e se esquecem um pouco de Paulo. Gera toda uma bagunça, e aí, novamente, os romanos são usados para dar segurança para Paulo. Nessa mesma noite, Paulo sabe que ele vai testemunhar em Roma. Nessa mesma noite que tudo isso acontece, o Senhor revela para ele, assim como tu defendeu aqui, tu vai defender em Roma. E aí ele fica sabendo que isso vai acontecer. Isso é a revelação do próprio Deus. Imagina a tranquilidade maior que não se apoderou dele, apesar de que ele estava calmo e com o peso da razão que ele tinha. Tanto que aquela hora ele conseguiu acalmar a multidão que queria aniquilar com ele. Ele disse, não, calma aí. E os caras pararam e fizeram um silêncio maior ainda para ouvi-lo, né? Isso simboliza realmente o entendimento que ele tinha. Mas nem por isso ele se tornou arrogante ou descuidado. Manteve-se firme no propósito de se mostrar inocente e imperturbável pelas circunstâncias. Será que nós agimos com cuidado mesmo mediante a promessa? O Zeca está falando que o diabo é o pai da fake news, é verdade. Paulo jamais deixou de se defender, né? Porque ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Deus tinha dito que ele ia falar em Roma. Então ele podia dizer, agora você se vire aí, vou lá falar com o Sinédrio, não vou, podia desrespeitar, podia fazer qualquer coisa. Mas ele entende que não é assim que Deus age. Ele entende que ele precisa se manter dentro do propósito dele, dentro daquilo que ele vinha fazendo até então e vinha dando certo, né, em termos de comunhão que ele tinha com Deus. Então, mais uma conspiração é armada com ele, com o intuito de matar Paulo, e Deus usa de novo, né, os romanos para manter Paulo em segurança, dando a ele uma escolta digna de rei. São quase 500 pessoas que vão escoltar Paulo, né? E novamente Deus estava confirmando aquilo que falou para ele, Paulo, tu vai falar em Roma, quer ver? Vou usar um sobrinho teu para levar para um comandante romano a informação de que estão preparando uma cilada para ti. E aqui eu fico com muita pena daquelas 40 pessoas que prometeram que não iam beber nada, nem comer nada, até matar Paulo. Porque Paulo sai dali, fica 2 anos preso com 2 anos sem comer e beber nada. Esses 40 caras que morreram porque não conseguiram matar Paulo. Os caras não sabiam com quem estavam se metendo, né? E às vezes é isso que acontece, a pessoa não sabe com quem se mete com um cristão, acaba se dando mal. Então, primeiro momento acaba aí, né? A prisão em Jerusalém. E aí vamos então para o segundo ato. E novamente a gente vê o quanto a presença do Espírito Santo dava a Paulo uma autoridade ímpar. O mesmo efeito que ocorreu com Estevão. Lembram de Estevão? Lá do início do livro de Atos. Ele estava lá, tribunal montado com uma farsa, testemunhas falsas, acusações de pena de morte, e ele, impávido, como um anjo,
é o que diz a palavra de Deus. E aqui a gente vê com Paulo a mesma autoridade dada por quem sabe que está na verdade, por quem sabe que está acompanhado da luz, por quem sabe que está acompanhado por Deus. Enquanto seus acusadores contratam um advogado, alguém com excelente oratória, para apresentar a causa contra Paulo, ele mesmo trata da sua defesa, sem rodeios, sem bajulações, e destrói os argumentos da acusação um a um. Isso é bem interessante, né? Chega lá o cara e os primeiros versículos ali, ele dá uma puxada de saco no governador. Ah, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado bem, a gente sabe o quanto é justo e não sei o que, patati, patatá. Aí depois ele vai e tenta denegrir Paulo e ainda dá uma agulhadinha no comandante. E aí vem Paulo e olha, eu sei que tu tem julgado, então eu estou tranquilo, tu é realmente o juiz. E aí ele vai, argumento contra argumento, e diz, olha, os caras disseram que eu estava tumulto, não, eu estava sozinho quando eles me prenderam. Eles disseram que eu sou de uma seita, eu digo, não, estava lá cumprindo os mandamentos, estava lá me purificando, fazendo oferta, tudo certinho, né? Então Paulo tem essa tranquilidade porque o Espírito Santo consegue dar a ele essa tranquilidade, além da promessa que ele tinha. Ele afirma que estava no templo, sozinho, sem aglomeração, a fim de cultuar a Deus. Diz que acredita em tudo que aqueles homens respeitam e acreditam, e estaria sendo julgado de novo pela diferença teológica da ressurreição. Félix despede os acusadores, dizendo que depois dará a sentença, depois de ouvir o comandante. E mesmo mantendo Paulo preso, ele concede a este alguma liberdade. Vai ter, mais para frente a gente vai ver, vai ter algumas discussões sobre quando Paulo escreveu algumas das cartas da prisão, justamente nesse período, já que ele estava preso ali, mas tinha uma liberdade, poderia ter sido escrito ali, poderia ser escrito quando ele estava preso em Roma, mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas ele tinha essa flexibilidade, essa permissão de Félix, né? Félix, como toda pessoa poderosa, adorava dinheiro e tinha a esperança de que Paulo subornasse. Por isso manteve preso por 2 anos, dando oportunidade dele propor suborno. Porque quando Paulo está falando da defesa dele, ele diz, não, eu vim aqui para dar uma oferta, né? Vim aqui para trazer um dinheiro aí pro pessoal, e Félix já, ganhei a chance, né? Então ele não pede suborno, mas fica ali tudo meio entre linhas, né? Se sabia, isso era uma prática comum naquela época, entre as autoridades, ainda bem que as nossas autoridades já não aceitam mais suborno. E então, tanto que Lucas, ninguém fala nada, mas Lucas canta a pedra, né? Sabia que o cara queria suborno. Outra coisa que é interessante aqui, pelo menos para mim pareceu interessante nesse trecho, é que Paulo estava sozinho com um cara que podia julgar, que ia julgar ele, né? Que tinha o poder de julgar, de simplesmente dizer, tá livre, né? E nem por isso ele mudou o discurso dele. Nem por isso ele amenizou, nem por isso ele tentou passar a mão por cima ou não suavizar as coisas, com medo das consequências, né? Às vezes a gente abre mão de valores, a gente negocia os nossos valores com medo das consequências. Ah, não, eu preciso fazer isso porque senão eu perco meu emprego, eu preciso fazer isso porque senão eu perco essa pessoa, eu preciso fazer isso porque senão eu não vou ser aceito. E aqui a gente está vendo Paulo preso, tendo um diálogo sozinho, né? Com uma pessoa que tinha a chave da sua liberdade, nem por isso ele ameniza o discurso, nem por isso ele deixa de levar o Félix para o culto CAP, não. Quando Félix pede para o Paulo falar sobre o evangelho, ele vai a fundo e vai até a parte sobre arrependimento, domínio próprio e juízo. E isso faz Félix tremer. Por quê? Porque tudo que aquela gente em Roma não tinha era isso. Eles eram extremamente idólatras. Eles não tinham o domínio próprio, no sentido de se negar determinadas coisas, né? Não, eles curtiam a vida doidada, até porque para eles, no pensamento deles, o corpo era mal mesmo, o que importava era o espírito, então desde que ele alimentasse o espírito, o corpo podia fazer o que quisesse. Então quando chega nesse momento de confronto, né, porque às vezes a gente é criado e trabalha muito em cima de
Jesus Papai Noel, né? Tudo é bom, tudo é legal, que ele vai dar tudo, que ele vai facilitar, e se esquece que as pregações, as primeiras pregações de Jesus ali eram arrependam-se, mudem a atitude de vocês, mudem o pensamento de vocês, porque senão vocês não vão conseguir. Deixa eu só botar aqui o carregador na tomada aqui para não dar problema com o celular. Aqui. Pronto. Então, Paulo vai lá e traz o cara para o culto cap e fala para ele de arrependimento, domínio próprio, juízo. Parece o pastor Daniel. Paulo não suaviza, não muda, não adoça, não fraqueja. E nós, será que a gente faz as coisas porque senão a gente não vai vender, porque senão a gente não vai ganhar, porque senão a gente não vai para frente, porque é assim que funciona, porque o país é assim? Pensa na quantidade de crente que tem nesse mundo, nesse país, vamos falar do nosso país. Porque só fazem, só se faz negócio com o poder público, se subornar. Se todos os empresários cristãos desse país disserem que não vão subornar, acabou o suborno. Né? Se todo latifundiário, proprietário, pessoa de poder, de influência, cristão, se posicionar como um cristão e facilitar a vida e tentar fazer o que Cristo disse, proteger o pobre, a viúva e o órfão, acabou o problema dessas pessoas. O problema é que a gente sempre negocia os nossos valores. A gente tem medo de ser o dono da verdade, né? Mas a gente não é o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é Deus, que tudo foi Ele que fez. Então, se Ele diz, é porque é verdade. A gente só segue o livro da verdade. A gente às vezes precisa se posicionar. Vou perder. Vai. Mas tu acha que Deus não vai te dar se tu honrar Ele? Sempre deu. Mesmo tu não honrando. Tu, eu digo eu e nós todos, né? Quem dirá se a gente honrar. Então, acabamos aí o segundo ato. Partimos para o terceiro momento da prisão de Paulo, agora sob o jugo de Festo. Trocou o governador, né? Os mandatos em Roma, eles tinham períodos, né? E eles iam trocando, porque, na verdade, a função do governador ali era arrecadar o imposto, né? E, claro, nesse arrecadar o imposto, o cara ficava com pouco para ele. Então esses cargos iam rodando porque era interessante para o imperador lá manter uma série de apoiadores. E como fazer isso? Com dinheiro. E claro que não ia ser com o dinheiro dele, com o dinheiro dos outros. Então ele vai rodando os cargos, né, os postos. Então é isso que acontece aqui. Então Festo chega e Paulo percebe que o governador era mais suscetível à pressão judaica. Ele está chegando novo, né, naquele país. Então ele quer trazer aquele povo, os governantes, para perto dele, para que não haja confusão nenhuma, para que não caia arrecadação e ele garanta o seu lugar, né? É compreensível do ponto de vista político. O cara está chegando novo ali, ele não quer muita confusão, até porque vai dizer o que ele vai dizer pro imperador? Não, o outro que estava aqui ganhava mais dinheiro do que eu. Porque eu estou causando confusão por causa de um preso. Não, o cara era mais suscetível à pressão. Então, Paulo pede para ser levado a César. Né? Ele solicita para ser julgado em Roma, que esse era um direito do romano. Era a suprema corte de todo cidadão romano, era ser julgado por César. Então, ele só podia ser preso ou condenado se defendesse, e se ele não aceitasse ou se ele não concordasse com o caso julgado, ele podia apelar para César. E era o que Paulo fez, é porque ele sabia que esse era o meio mais rápido de chegar em Roma. Paulo de bobo não tem nada, só o jeito de andar. Enquanto ele ainda estava em Cesareia, isso tudo ocorreu em Cesareia, lembra que ele foi escoltado de Jerusalém para Cesareia? Cesareia é o centro do poder ali da região. Enquanto ele estava em Cesareia, o rei Herodes Agripa II
Você sabe quem foi o rei Herodes Agripa II? Ele foi filho do Herodes que matou o Tiago e prendeu o Pedro. Ele era sobrinho do Herodes dos tempos do Evangelho. Quando Lucas vai falar lá que era o tempo do rei Herodes, era o tio desse Herodes aqui. E bisneto daquele Herodes que mandou matar as crianças em Belém. Vem lá daquele tempo a ruindade nessa família aqui. Esse foi o último rei Herodes que teve, né? O rei Herodes Agripa II. Aparece por lá para saudar a festa, né? Um novo governador. Então esses governadores sempre estão ali de festinha. E como ele fica muito tempo lá, ele acaba sendo atraído pela história de Paulo. Esse Herodes Agripa e a sua irmã, que também era sua amante, você vê o nível ali da confusão na mente daquelas pessoas, tá? O cara era, ele por sinal ele era relegado, digamos assim, ele não era muito bem aceito pelas outras autoridades, porque ele tinha esse caso com a irmã dele, ele era casado com a irmã dele, né? Ele se reúne à festa e a outros oficiais em uma audiência para ouvir Paulo. Novamente Paulo se apresenta como um judeu zeloso e perseguidor da igreja, conta a sua conversão, essa é a terceira vez que ele vai contar a conversão. Na verdade, a primeira foi Lucas e 2 vezes ele contou. A sua missão e de como o evangelho consta em toda a Bíblia. Lembra que a gente conversou lá no primeiro capítulo do Papirando, digamos assim, né? Quando a gente conversou sobre o Atos capítulo 1, sobre o que era o evangelho, né? O Emanuel, o Deus conosco. Então, Paulo vai dizer que isso consta por toda a Bíblia, inclusive foi a cruz de Cristo mais um passo nessa direção, a vinda do Espírito para todo mundo foi mais um passo nessa direção. E Lucas nos lembra aqui, só uma questão, a forma como Paulo trata o governador Agripa e o governador de Roma, tá? o Festo, é a mesma forma que Lucas trata o Teófilo, lá no início do livro, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. Lembra lá? Excelentíssimo Teófilo. É o mesmo tratamento, é a mesma palavra usada para o tratamento. Por isso que por isso que quem estuda, né, os estudiosos acreditam que Teófilo tenha sido alguém de importância nesse nível, né? Porque o tratamento dispensado para ele era um tratamento para altas autoridades, assim, para governadores ou pessoas de altos postos, né? Então, Lucas nos lembra o quão chocante era para um romano, ou seja, alguém educado nas ideias gregas de que o corpo é mau e a alma é boa, na dualidade, né? Alma-corpo, nessa diferenciação, né? De que a alma ela é totalmente boa e ela está aprisionada pelo corpo. Alguém criado nessa ideia, entender sobre ressurreição é algo assim incompreensível para um estoico, para um romano, para alguém que cresceu estudando filosofia, entendeu? Porque não tem propósito. No momento que a alma é liberta, aí ela vai voltar para o corpo, vai ressuscitar. Jamais isso aconteceria no pensamento dele. É o problema que Paulo teve em Atenas lá. Quando ele fala em ressurreição, acabou. Os caras simplesmente não querem ouvir isso, porque para eles isso é total loucura. Tem um dos filósofos, para nome você já deve ter percebido que eu sou um horror, né? Não vou me lembrar, mas é daqueles famosão, assim. Eu acho que foi Sócrates, não me lembro. Eu acho que foi, não sei. É aquele que ficava perguntando tudo para todo mundo o tempo todo, e o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer, e as pessoas ficaram bravas com ele, acabaram prendendo ele. E aí ele foi acusado de não idolatrar os deuses e tudo mais, e foi sentenciado à morte. Mas isso tudo era meio que para calar a boca dele, né, para ele parar de
de fazer pergunta, que ele só sei que nada sei. E aí disseram, ó, tu vai morrer com veneno. Eu disse, beleza, vamos morrer com veneno. Aí chegaram lá de noite na prisão e disseram para ele assim, ó, cara, faz o seguinte, vai-te embora daqui, mas nunca mais tu aparece na cidade. E aí a gente esquece isso. E ele disse, não, como assim vou me embora? Agora que eu vou me libertar do meu corpo, vocês me deram a oportunidade de me libertar do meu corpo, eu não vou embora. Eu quero tomar o veneno. E ele foi e tomou o veneno, mesmo com a liberdade de ir embora. Porque para eles era assim que funcionava. Né? A alma era aprisionada pelo corpo. Só podia atingir a perfeição e voltar para o cosmos, para o todo, quando ele morresse. Então, crer em ressurreição é loucura na cabeça dos estoicos, na cabeça dessas pessoas que foram influenciadas pelo pensamento grego-romano. Tá? A gente vai ver essa influência no espiritismo né, nessa questão de evolução da alma, e aí volta para cá para pagar uma penitência, entendeu? Essa ideia era essa ideia vem desse dualismo do pensamento grego. Então, para alguém que acreditava que a matéria era má e a alma boa, não há lógica na ressurreição. Nessa parte do julgamento ali, a gente vê a reafirmada fibra moral de Paulo. Porque, de novo, ele está na frente das pessoas que podem libertar ele. Mas com muita tranquilidade, com alguém que está certo da verdade, certo de quem está com ele, ele segue em frente e diz para Festo que louco ele não era. Ele era muito certo. E que quem era o enganado era o próprio Festo. Né? Que ele não tinha direito de usar Paulo para nada. Ele é sempre muito duro com as autoridades. Afirma que o rei Herodes não podia contrariar nada do que ele estava dizendo, porque tudo tinha acontecido às claras, né? Nada tinha sido velado, nada tinha sido escondido. E diz que Félix queria usar ele para ganhar um capital político. E faz aquilo que deveria ser o centro de nossa atividade como cristão. Ele dá o testemunho dele. Paulo vai usar muito isso. Ele vai sempre falar sobre o seu testemunho de conversão. Ele sempre vai falar o que Deus fez na vida dele. E era um grande peso que Deus fez na vida dele. Às vezes a gente quer grandes discursos ou grandes treinamentos, né, ou grandes coisas para poder evangelizar, mas nada melhor do que falar do nosso testemunho de conversão. Isso é o que vai realmente motivar as pessoas. Apesar de não terem se convertido, né, pelo menos que tenha sido registrado isso, ao menos eles concluíram corretamente que o quê? Que Paulo era inocente. Isso já foi uma grande vitória, assim, né? Paulo não era inocente de todas as acusações que tinham sido feitas a ele. Depois Paulo embarca para Roma, e aí a gente tem uma notável história de como que nos demonstra como um filho de Deus se porta no meio a problemas, né? Quando Paulo está navegando ali, ele toma a frente da situação, depois que todo mundo entra em desespero, ele mostra o que é ter um filho de Deus no barco junto com a gente. A gente vai ver outros exemplos disso em Colossenses 3, Tiago 4, 1 de Pedro 5, Eclesiastes 11, né? Como deve agir um filho de Deus em meio a problemas. E como Deus não só garante tudo aquilo que ele promete, lembra que Deus prometeu para ele que ele ia falar em Roma. A gente vê essas garantias de Deus em Números 23, Juízes 21, Hebreus 10. Mas Deus usa toda circunstância ruim a favor dos seus e no cumprimento do propósito estabelecido por ele. Né? Todo aquele problema que deu na viagem tinha um propósito. Eles acabaram numa ilha, salvaram vidas naquela ilha, converteram pessoas com certeza naquela ilha. Então, a gente vê exemplos disso em Romanos 8, Isaías 64, Salmos 118, 1 João 4 também, Deus garantidor e cumpridor de suas promessas. Paulo chega a Roma e é recebido por irmãos, obtém autorização para residir em uma casa,
mas permanece sob escolta e usa isso para evangelizar. A gente vai ver isso em Filipenses 1, em 1 Coríntios 9, ele fala que evangelizou toda a guarda pretoriana. Eram milhares de soldados, como ele estava preso lá, ele todo dia era acorrentado, preso a algum soldado, 3 soldados por dia durante 2 anos. Tanto que quando ele vai escrever para a carta aos Romanos, ele saúda os irmãos da igreja e os da casa de César. Porque lá dentro da casa de César ele plantou cristãos. E também talvez tenha sido nessa convivência que ele teve com soldados que surgiu, digamos assim, o conhecimento e a ideia que ele vai expressar em Efésios sobre a armadura da fé. Ele via aqueles homens com armadura, ele conhecia a armadura, os componentes da armadura através daqueles homens que o escoltavam. Né? Talvez daí venha a analogia que ele acaba fazendo em Efésios. Também, novamente, ele usa a sua velha e conhecida tática. Ele fala primeiro aos judeus e depois segue propagando o evangelho entre os gentios, né? Como também não era novidade, alguns creem, alguns não, sempre tinha essa confusão. E encarando novamente essa realidade, né, de que alguns creem e não, Paulo relembra as palavras de Isaías, é o que a gente vê no texto, mas não só esse profeta fala sobre isso. Outros profetas haviam falado, Moisés havia falado sobre isso, Jeremias, nos evangelhos também consta isso, nas palavras do próprio Jesus. Desculpa, nas palavras do próprio Jesus. Mas eu trago para vocês aqui o escrito do profeta Ezequiel, no capítulo 12, diz, no livro do mesmo nome do profeta, diz assim, ó, Filho do homem, você vive entre rebeldes que têm olhos, mas não querem ver, que têm ouvidos, mas não querem ouvir, pois são um povo rebelde. Um povo rebelde. E a rebeldia nos afasta de Deus. Essa talvez seja uma grande lição que a gente precisa aprender. E que rebeldia é essa? Idolatria. E eu já comentei com vocês, comentei também no nosso encontro no grupo de homens, idolatria não é só bater coco para estátua. Tudo aquilo que tu coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que tu dá maior importância no lugar de Deus é idolatria. Seja um sentimento, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja uma novela, uma estátua, uma série de televisão. Qualquer coisa que tu coloca a etiqueta Deus e tira de Deus é idolatria. Existem 2 mandamentos centrais, disse Jesus. Amai-vos Deus, amem Deus acima de todas as coisas. E é todas, não é quase todas. Então, idolatria está incluído aí. Outro sinal de rebeldia, o pecado. A gente insiste no pecado, insiste em manter ele guardado, não traz ele à luz para que ele possa ser coberto pelo sangue de Cristo. A gente insiste em seguir pecando, em seguir irando, em seguir dormindo brabo. Que irar não é pecado, mas dormir brabo é, né? Então, pecado nos afasta de Deus, a falta de arrependimento. E arrependimento é quando tu abre mão de fazer o que tu estava fazendo. Não é remorso. Isso a gente também conversou. Remorso é quando tu só te sente chateado porque tu sabe que tu vai sofrer uma pena e tu fica com remorso e pede perdão. Mas arrependimento é quando tu não faz mais. E o melhor caminho para isso é trazer à luz. É confessar os seus pecados uns aos outros. E não é só para Deus, é uns aos outros, é trazer para a luz realmente. É expor a verdade, para que Deus possa agir, porque as trevas são domínios do inimigo, então não mantém nada lá, te arrepende e traz isso para a luz. Isso é o que nos põe, pecado, falta de arrependimento, idolatria, é o que nos põe em direção contrária de Deus.
E ainda bem que a gente tem Cristo para nos guiar, para nos orientar, para nos conduzir, para nos mostrar como se faz. Salmos 16, Jeremias 11, Samuel 15, Romanos 3, Hebreus 10, Colossenses 1. A gente vai ver o que Cristo fez por nós, o que o Messias faz por nós. E nesses textos a gente vai começar a enxergar essas coisas. Paulo permanece ali por mais um período de 2 anos. 2 anos com Félix, 2 anos com Festo, 2 anos em Roma. Por isso que eu disse que aqueles caras que prometeram que não iam comer nem beber até matarem Paulo se deram mal, né? Porque tá tão longe de conseguir cumprir o que eles prometeram. Só que em Roma ele recebe a todos os que procuravam, e foram muitas pessoas. Escreveu cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Recebeu visitas, Aristarcos, Lucas, Marcos, Josué, Epáfras, Demas, Epafrodito e etc. A gente vai ver essa relação Colossenses 4, Filemão 1, tá? Mas principalmente fez o que deve ser o nosso principal ação como cristão. De novo eu digo, dar testemunho, falar do nosso testemunho, falar sobre o reino de Deus e falar sobre Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a nossa missão. Nosso testemunho, reino de Deus, Jesus Cristo. Isso tem que estar sempre ensaiado. Não precisa muita técnica. Claro que ter técnica para falar é bom, claro que a gente ter aquelas pulseirinhas com as corzinhas é bom, a gente ter roteiro é bom. Tudo isso é ferramenta, e quanto mais ferramenta a gente tiver, melhor é. Mas quando tu não souber o que falar, quando ficar meio preso, e às vezes isso acontece, eu tive isso esses dias com um colega meu de serviço, houve um acidente trágico na vida dele, envolvendo pessoas familiares muito próximas dele, que aí depois de algum tempo eu vi, ele voltou para o serviço, e eu olhei para ele, e eu juro para vocês, e confesso isso agora, para trazer luz, eu não sabia o que falar pro cara, sabe? Eu como cristão, olhando para ele, vendo ele derrotado, vendo ele acabado, vendo ele realmente assim, entristecido profundamente no seu ser, assim, e eu fiquei, cara, o que eu falo? Como é que eu digo alguma coisa? O que eu vou dizer para ele, sabe? Isso aqui, testemunho, o meu testemunho, como é que Deus entrou na minha vida. Falar de Jesus Cristo, falar que existe um lugar melhor, que existe um futuro melhor, que existe uma possibilidade melhor no futuro. Essas coisas a gente tem que estar pronto para fazer. Não precisamos convidar para ir para a igreja, tá? Isso é consequência. Não precisamos ficar brigando, gritando, tentando convencer a grito. Quem convence é o Espírito Santo. Devemos ser testemunhas. Plantar a semente e deixar que o tempo haja no próximo. No irmão. Porque Deus chama os seus. É o que fala a palavra deles. João 6, Mateus 2, aliás, Mateus 22 e 1 Coríntios 1 fala isso. Deus chama os seus. A gente precisa plantar a sementinha lá. Devemos nos portar como cidadãos do reino, e isso é o que nos tornará referência. Mesmo para os que desdenham, mesmo para os que falam quando mal, né? Crente, não sei o quê, mas quando tiver confusão lá no meio da casa do cara, ele, tem uma pessoa que é referência. Tem uma pessoa que se porta diferente em meio à crise. Tem uma pessoa que se porta diferente quando todas as circunstâncias na volta dela estão perturbadas. Tem uma pessoa que começou, que era uma e se transformou em outra. O que será que aconteceu na vida dela? E aí essa pessoa vai acabar nos procurando, tá? Quando Cristo glorificou o nome do Pai, isso é importante. A gente tem em mente isso. Quando Cristo glorificou o nome do Pai, ele não estava vestindo roupa sagrada, ele não usava uma estola sacerdotal, ele estava nu.
Ele estava vestido dele mesmo. Ele estava totalmente exposto. É até um pecado naquelas imagens de crucifixo das igrejas católicas. Eles cobrem Jesus. Não, era para mostrar Jesus nu. Para mostrar Jesus como ele era, vestido dele mesmo. Ele não precisou cantar, ele não precisou dançar, ele não precisou levar o culto, ele não precisou de marcha, ele não precisou de um culto especial, sabe? Ele não precisou pregar, ele não precisou preparar o ambiente. No momento em que ele mais glorificou o Pai, ele não tinha nada disso. Ele estava num lugar de dor, ele estava num lugar de punição, ele estava nu. Nu. E ele podia ter chamado, imagina, pensa na cena, ele podia naquele momento ali, pregado na cruz, ter feito que nem o ladrão que estava do lado disse para ele, ter se soltado, chamado os anjos, tudo, descer num coral fantástico, assim, um coral de fogo, pense na cena. Ter feito ali a maior pregação que o mundo poderia ter ouvido. Ter tomado ali todo tipo de ação que afirmasse a sua posição e ninguém nunca mais ia duvidar de que ele estava com Deus, de que ele era Deus. Mas ele não fez nada disso. Ele testemunhou com uma entrega. Ele testemunhou Deus com obediência, sem rito, sem liturgia, somente se entregando pelas pessoas que ele ama, por nós. Ele podia ter feito 1000 maravilhas ali, mas não. Ele só se entregou. Ele só cumpriu o seu... Só, eu estou dizendo, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Ele estava ali cumprindo o propósito dele. Ele estava ali em plena entrega. Ele estava ali no momento em que carregava sobre os ombros o pecado de todo mundo. Pense nessa cena. Pense no que é isso. E como cristãos, nós devemos estar como ele, como Pedro, como Paulo e todos os grandes homens narrados no livro de Atos, entregues ao propósito do Pai, sabedores de quem somos e de quem representamos. Esse livro de Atos nos traz muito disso, pelo menos para mim, durante a leitura que eu fiz para preparar, ele trouxe isso. O que aqueles homens tinham de diferente, o que aqueles homens tinham de especial, o que levava a tamanha comunhão com o Espírito Santo. E isso acabava dando a eles a habilidade de demonstrar o reino de Deus aqui na Terra. Essa noção, essa percepção de saber quem é. Saber filho de quem eles eram. De saber o propósito. De estar trilhando no propósito. E daí eu aproveito para linkar com o que o nosso pastor está nos propondo e nos revelando nos encontros, nesse último propósito dele, né? A partir das 11h30. Revelar qual é o propósito, seguir nesse propósito. E isso não quer dizer que vai ser fácil, isso não quer dizer que não vai ter problema, isso não quer dizer que o inimigo não vai atacar, não. Tudo que a gente viu no livro de Atos, desses homens que seguiam o propósito, desses homens que estavam fazendo o seu papel, desses homens que estavam obedecendo a Deus, é que eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles foram açoitados, eles tiveram agruras. Mas sempre, 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 eles estavam tranquilos.
Pedro estava no corredor da morte, esperando amanhecer para morrer e estava dormindo. Paulo, tranquilo e mantinha autoridade mesmo quando todo mundo queria matar ele. Sabe, Estevão tinha o rosto como de um anjo perante um tribunal que acabou apedrejando ele. E quando ele foi apedrejado, ele disse assim: Pai, perdoa esses caras. Isso é o que nos mostra o livro de Atos, amados. A gente precisa entender essas coisas, a gente precisa pegar essas nuances e conseguir enxergar isso. Talvez na hora do vamos ver a gente não tenha tempo para cantar uma música espiritual, para fazer uma eloquente pregação, ou argumentar de uma forma que as pessoas nos entendam. Mas se nós lembrarmos que somos filhos de Deus, o que fizermos ou não fizermos vai ser entrega. Que isso é o que significa ser filho de Deus, alguém que está pronto para entregar. Pois nós somos batizados em uma nova consciência. No reino de Deus, a gente sabe que lá é tudo invertido desse reino caído que a gente tem aqui. E a gente faz parte de uma família, da família de Deus. Deus já nos enxerga lá sentado na mesa dele. Deus já nos enxerga da sua glória. É por isso que quando às vezes a gente está muito ansioso, muito enlouquecido, Deus diz assim: mas calma, cara, eu estou te vendo aqui já, porque tu está enlouquecido aí. A gente às vezes perde o chão e se afunda em tristeza e às vezes se torna perdido, se perde realmente, porque a gente calça a nossa vida naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro. Hoje eu ainda conversava com um colega a respeito disso. A gente calça a nossa vida em cima do dinheiro, em cima do poder, em cima da influência, em cima da família, em cima do emprego, em cima do carro, em cima da namorada, em cima do estudo, em cima de alguma coisa que é passageira, que é efêmera. Esses dias eu estava ouvindo uma pastora falando, disse: tu vai e calça a tua vida no dinheiro, aí tu vai investir todo o teu dinheiro na bolsa de ações de Nova York, porque é o lugar mais seguro do mundo. E aí vem um louco, enfia um avião num prédio e acaba com o teu dinheiro. Não, eu vou investir em tecnologia, em empresa japonesa, porque os japoneses são os melhores. Aí vem um maremoto e explode uma usina atômica, né? E acaba com o teu dinheiro. Não, a minha vida é o meu relacionamento, eu vou investir tudo no meu relacionamento, e aí acontece uma tragédia, ou acontece, sei lá, uma separação, e acaba com a tua vida. Porque uma casa, irmãos, construída na areia, ela está fadada a cair. Não é se cair, é quando vai cair. A única casa que permanece é que permanece agarrada na rocha. A que permanece agarrada em Cristo. Quando a nossa firmeza, quando o nosso ser estiver agarrado nele, quando eu souber quem eu sou nele, aí sim a gente vai ter a tranquilidade que esses homens tinham. Aí sim a gente vai poder dormir mesmo estando na fila da pena de morte. A gente vai poder estar com um rosto tranquilo mesmo quando nos acusam, e a gente vai poder se entregar a favor do outro. A gente vai realmente poder ser filho de Deus. O poder não está no que podemos fazer por Deus, mas no que Ele pode fazer através de nós. Isso a gente vai aprender mais na frente, numa das cartas que nós vamos estudar, que Deus trabalha a nosso favor, Ele trabalha em nós, mas a intenção de tudo isso é trabalhar através de nós. Ele não faz isso só para nos ajudar ou para me salvar, Ele nos salva, me usando. Essa é o intuito de Deus. E é por isso que o livro de Atos ele não acaba. Você pode ver que não tem um final, não tem um ponto final. Porque ele está sendo escrito até hoje por mim, por vocês, por todos os irmãos que nos trouxeram até aqui, por todos que
haverão de chegar até o dia do juízo final com a nossa ajuda. Ele vai continuar sendo escrito até a volta do nosso Rei. Amém? Eu espero que sim. Vamos ver 22h20, pessoal. Vamos acabar isso. Já está tarde, 1h20. Mas aqui realmente eu acho que era esse final do livro de Atos. Perceber o que aqueles homens tinham de importante. A afirmação de quem eles eram em Cristo, de filho de quem eles eram, e de que isso nos traz uma responsabilidade, um propósito. E toda vez que a gente estiver cumprindo esse propósito, Deus vai estar conosco, Deus vai cumprir as suas promessas, Deus vai nos auxiliar, mesmo que para isso Ele utilize momentos ruins, mesmo que para isso Ele utilize circunstâncias desagradáveis. Mas Ele não perdeu o controle, tá bom? Ele jamais perdeu o controle. Então, falando de Paulo, falando de Roma, falando de Cristo, o que será que estava escrito naquelas cartas? Para quem ele escreveu aquelas cartas da prisão? Por que ele precisou escrever aquelas cartas? E é isso que a gente vai ver quinta-feira que vem. Nós vamos ter uma live ao vivo, vai estar eu e o pastor, se nada mudar, né? Você sabe, nosso pastor é muito dinâmico, então, mas a princípio está marcado para isso, para a gente fazer um balanço realmente desse Papirando. Se você tiver alguma dúvida, alguma ideia, participe, divulgue, que quinta-feira que vem ele vai estar aí eu tenho certeza que esses números vão explodir, porque tem muito, nosso pastor é uma pessoa que atrai muitas pessoas, então manda sua dúvida lá e a gente vai tentar esclarecer na medida do possível, tá? E vá se preparando para ler as cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Filemão é um capítulo só, irmão. Efésios ali é 7, 8 capítulos. Colossenses também são tudo cartinhas pequenininhas, mas de suma importância. Muito, muito ricas em seu conteúdo de teológico, realmente, e no seu conteúdo prático. Essas são cartas especiais, porque Paulo vai, como eram cartas encíclicas, né, que eram para rodar nas igrejas, ele aborda questões teológicas, fundamentos da nossa fé, e a gente vai ver isso, e aborda também a aplicação prática disso. Comecem por Efésios, vai ser a nossa primeira carta, né, eu vou fazer um panorama geral delas, mas vamos começar por Efésios, 2 episódios de Efésios, porque as cartas são normalmente divididas, a primeira metade delas na teologia e a segunda metade na questão prática. Então, Efésios a gente vai entrar bem a fundo, porque é a carta que fala sobre a igreja, sobre como a igreja deve ser, como deve se portar, o que Deus fez pela igreja, o que Cristo fez pela igreja, o que o Espírito Santo fez pela igreja. E a gente vai ver isso, sem ser na quinta que vem, que é a live com o pastor, na próxima quinta, no nosso Papirando. Eu agradeço a presença de vocês, espero que possa ter contribuído em algum pouquinho, trazer algum conhecimento fora da Bíblia, para dar uma base melhor para a leitura da palavra, ter destacado algumas coisas interessantes para vocês dentro da palavra de Deus. Estou aberto a críticas, sugestões, já recebi algumas sugestões, a gente está tentando adaptar dentro daquilo que foi nos dito, mas também recebi muito feedback do pessoal dizendo que está gostando, então eu espero que todos que estão conosco aqui também tenham gostado, tá? Para encerrar hoje, como sempre, vamos a uma oração, porque a palavra de Deus sem oração não tem a mesma atuação imediata como ela tem somado à oração. Lutero, como eu
já disse aqui a quem dizia isso, oração antes, durante e depois da leitura de Deus, da palavra de Deus, tá bem? Em nome de Cristo Jesus, Pai nosso, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, reunido com os irmãos, Senhor, para falar sobre a Tua palavra, para levar um pouco de incentivo, de informação, de tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado durante a minha caminhada e repartir com os irmãos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. O Senhor sabe o quanto eu agradeço e o quanto eu me empenho para trazer o melhor para todos aqueles que se dispõem a ter um tempo para aprender e para te buscar, Senhor. Agradeço pela vida de todos os que estão nos assistindo, todos os que irão nos assistir. Peço que o Senhor continue alimentando, Senhor, com o teu pão, Pai, o pão da vida. Que o Senhor continue derramando sobre nós da tua água, Senhor. Aumenta, Pai, cada vez mais a nossa fome e a nossa sede de Ti, Pai. Desperta no nosso coração o desejo de Te conhecer, de ler da Tua palavra e de, através dela, ter intimidade com o Senhor. E tendo essa intimidade e esse conhecimento, poder aplicar na nossa vida, Pai, tendo a certeza de quem nós somos, Pai, de qual é o nosso propósito aqui e de como o Senhor age na nossa vida, Senhor. Toca nos nossos corações, Pai, toca no nosso entendimento, derruba as muralhas que nós temos, Pai, influencia nossa vida, para que assim a gente possa ser luz nessa terra, Pai, para que a gente possa ser o sal que conserva, Senhor, para que a gente possa ser o porto seguro daqueles que ainda não foram tocados por Ti e ainda seguem em trevas, Senhor. Usa-nos como um farol da Tua luz. Usa-nos, Senhor, nos capacitando a falar do nosso testemunho, a falar da vida do Teu Filho, a falar do Teu reino, Senhor. Conforta os nossos corações, Pai. Conforta o nosso entendimento, Senhor. Possibilita que a gente reconheça aonde a nossa casa está calçada na areia e que a gente possa, com a Tua ajuda, calçá-la na pedra angular da nossa igreja, que é Cristo, o cabeça da igreja, Senhor. Usa-nos como Teu corpo, ponha-nos em comunhão, ponha-nos cada vez mais na Tua direção, nas justas e estreitas veredas que são os Teus caminhos, Senhor. Assim eu Te peço e assim eu desejo, pelo nome poderoso de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, para todo sempre. Amém. Amém? Muito obrigado novamente pela participação de vocês. Mandar um beijo especial para minha filha que deixou um recado agora ali. Pai, amo você, Carolzinha. Carolzinha, eu amo você muito mais e amo primeiro. Você sabe disso, que o Pai sonhou com você antes mesmo de ser casado, tá? Um beijo para minha esposa que está assistindo com ela. Um abraço e um beijo para vocês que me acompanharam até aqui. Não percam Papirando, quinta-feira que vem, 21 horas, a live com o nosso pastor. Não percam domingo, nós teremos encontros na igreja presencial e também a live às 19h30, terça-feira culto CAP, presencial e online, e quinta-feira o Papirando, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus, #AmoTu, e até quinta-feira que vem com mais Papirando. Abraço.